maluco. Você lê muito Carta Capital, então, né? Então, leio agora. Você é um bom leitor de Carta Capital. Na verdade, eu sou muito leitor das coisas que o Mino Carta faz. Quando o Mino estava na Veja, eu era leitor da Veja, depois era leitor da Realidade, depois era leitor da Isto É, sabe? Depois virei leitor da República. Mas, Mino, então eu acho que o Bolsonaro é o resultado de um pouco de tudo isso. Ou seja, mas você tem toda a razão, é isso mesmo. Agora, Mino, no fundo, hoje, eu compreendo melhor a razão de tanto ódio contra o PT. Hoje eu me dei conta porque nós fizemos as coisas elementares que qualquer cidadão civilizado, mais humanista, defensor dos direitos humanos, mesmo que sendo um aristocrata, faria. Aí eu fui ler um artigo, sabe, em que, na hora de elaborar a independência, o José Bonifácio fez um discurso, sabe, em que ele queria educação para todos, ele queria pelo menos uma universidade nesse país, e por isso ele foi defenestrado. É lógico, é isso mesmo. 1921. Ou seja, esse absurdo é quem pariu Bolsonaro. Essa elite grosseira, sabe, raivosa, que não permite que a empregada doméstica tenha carteira profissional assinada, tenha férias, que não permite que o jardineiro ou faxineiro da sua casa tenha um carro, que não permite que os pobres frequentem a sua praça, que frequentem a sua rua, que frequentem o seu teatro, que frequentem o seu cinema. Eu estou me dando conta de que é um preconceito que está, sabe, na medula da elite brasileira. É um negócio, sinceramente, estrutural. O que nós temos verdade, aqui. É o país da Casa Grande e da Senzala, Lula. O que é que me dá conta? É o país da Casa Grande e da Senzala, Lula. E o que é que eu vejo? Quando eu vejo os discursos dessas pessoas falando, quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso, como foi a crise de 2008. Somente o Estado pode resolver isso. Aí eu fico pensando, Mino Carta, o seguinte: imagina quando o Roosevelt teve que decidir entrar na Segunda Guerra Mundial. Você acha que ele estava preocupado com o orçamento da União? Você acha que ele estava preocupado com o déficit fiscal? Você acha que ele estava preocupado se o Tesouro ia falir ou não? Ele tinha que construir armas para poder vencer a guerra. Eu me dei conta, Mino, vendo uma tese de um professor universitário na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que na Guerra do Paraguai o Brasil gastou 11% do orçamento, 11 vezes o nosso orçamento. Ou seja, na Guerra do Paraguai. Agora, você está uma guerra contra o coronavírus e você veja eles prometerem e sequer eles cumprirem com a tarefa de dar R$600 para as pessoas ficarem em casa e se proteger do coronavírus. Então, para terminar a tua primeira pergunta, é o seguinte: olha, Bolsonaro é resultado da coisa mais grotesca que uma nação produziu, que foi a elite brasileira. Ela é perversa. Ela não quer que o de baixo suba sequer um degrau. Ela não está preocupada se o pobre vai tirar alguma coisa dela. Ela não quer que o pobre chegue no espaço dela. Não quer que o pobre chegue perto dela. Não quer que o pobre tome o vinho dela. Não quer que o pobre frequente a escola dela. Não quer que o pobre coma a comida dela. Não quer sequer que o pobre participe da guerra. Aí, Mino, eu vou vendo que esses pobres nunca apareceram. Eu sou o primeiro. Veja que engraçado, Mino. Eu me dou conta disso aos 74 anos de idade.
eu sou o primeiro cara do andar de baixo que sai na fotografia do poder. Porque até então, todas as rebeliões que houve no Brasil, Cabanagem, os cabanos, ou seja, a revolta do Alfaiato, a revolta dos malês, tudo que aconteceu no Brasil, tudo, sabe? Os de baixo eram antes enforcados, sabe? Decapitados e quartejados, salgados e jogados. Então, eu até me dou por feliz, porque eu não fui nem esquartejado, não fui jogado aos outros, mas eles conseguiram inventar uma coisa mais sofisticada para me pegar, que foi inventar uma denúncia de corrupção que, se juntar o Moro, o Ministério Público, o João Roberto Marinho, todos um dentro do outro, e forem tirar, sabe, de tudo deles uma parte boa, não tem um Lula de honestidade. Então, é isso que justificou essa elite perversa. Bom, Lula, mas essa foi a minha batalha o tempo inteiro. Tentar praticar um jornalismo honesto, verdadeiro, baseado em fatos. A verdade factual, como dizia Hannah Arendt. Então, isso eu sempre defendi. E sempre achei que o Brasil era, a seu modo, um país único. Penso muito em Raimundo Fauro, que era teu amigo também, e que você chegou a cogitar para o posto de vice-presidente numa das suas campanhas. Ele foi convidado. Então, logo depois de eleito, você foi convidado, mas ele já estava doente, né? Já estava doente. Mas o Fauro tinha toda uma tese sobre isso que você está dizendo agora. Toda uma tese enorme para mostrar o quanto a colonização portuguesa foi dramática, no sentido mais negativo da palavra, para não dizer trágica. A colonização portuguesa, o fato de que Dom João VI, ao se mudar para o Brasil para fugir das tropas napoleônicas que estavam já rondando Lisboa, ele veio para o Brasil e transformou o Rio de Janeiro na capital do seu império. Nós tivemos uma independência que resultou de uma briga familiar. Não é? Resultou de uma briga familiar. A parte do fato que esse senhor não tomava um banho, paciência, mas essa era a tese do Fauro, né? A tese da Casa Grande da Senzala, mantidas de pé implacavelmente para criar um país medieval. E desse ponto de vista único no mundo civilizado. Agora que eu compreendo, veja, por que o Brasil foi o último país das Américas, sabe, a ter uma universidade. Agora que eu compreendo por que o Peru, em 1554, já tinha a primeira universidade e o Brasil só foi ter a primeira em 1920. E só foi ter a primeira em 1920 porque o rei da Bélgica vinha para o Brasil e era obrigado a receber um título de doutor honoris causa, porque essa era a liturgia da época. Aí se criou a Universidade Brasil. Ou seja, então está provado. Eu estava vendo que na Constituição, se não me falha a memória, de 1824, eu não sei se é essa Constituição, a data depois você acha aí, menino. Mas é o seguinte, só podia votar quem tivesse dinheiro, quem tivesse propriedade. A mulher só foi conquistar o direito de voto em 1928, na cidade de Mossoró. Foi uma conquista feita na justiça. Eu tinha o nome da mulher aqui, mas eu esqueci, agora não vou procurar papel, não. Mas então, menino, o Bolsonaro é resultado disso. Sabe? Eu concordo plenamente. Imagine. Aquele discurso de 89, que mais de 1.000 empresários vão embora para Miami? Você sabe aquele discurso de que o FMI não vai aceitar que o Lula ganhe as eleições? Uhum. Todo aquele discurso de ódio, de medo, os estrangeiros não vão mais investir no Brasil. Tudo isso resultou no Bolsonaro.
Ou seja, tudo pode nesse país, menos o PT. O PT cometeu uma barbaridade contra o país. O PT colocou jovens negros, meninas e meninos na universidade. O PT fez mais escolas técnicas em 10 anos do que eles fizeram em vários séculos. O PT permitiu que o pobre pudesse comer um filé, ou seja, que pudesse fazer universidade no estrangeiro, que pudesse fazer mestrado. Ou seja, esse é um crime que a elite brasileira não perdoa. Esse é um mercado cativo. Lula, nisso tudo, o papel da imprensa. Nisso tudo, o papel da imprensa. Ô, Mino, nesse país, olha, ninguém pode dizer que o Lula não defende liberdade de imprensa. Ninguém. Aliás, tem um cara que pode falar em liberdade, ô Mino, sou eu, que quando fui eleito em 1900, agora chegou para mim o nome da mulher que conquistou o primeiro direito de voto no Brasil, em Mossoró, Celina Guimarães Viana. A primeira mulher a votar, ela ganhou na Justiça em 1928. Mas, Mino, então veja, eu quando fui eleito presidente do sindicato em 98, em 78, eu fui eleito com 92% dos votos. Eu convoquei uma assembleia e aprovei na assembleia que nenhum presidente do sindicato poderia ser presidente por mais de 2 mandatos. Sabe? Isso é uma demonstração de que eu sou um democrata de verdade. Quando eu tinha mais de 80% de boicote na presidência da República, sabe? Surgiu dentro do PT a ideia de aprovar um 3º mandato. Eu me coloquei contra o 3º mandato, fui contra o 3º mandato do Chaves, fui contra o 3º mandato do Uribe, porque na minha cabeça está claro, em todo lugar do mundo, que um homem acha que é imprescindível ou insubstituível, quando o ser humano começa a acreditar que ele é insubstituível, imprescindível, está nascendo dentro daquela alma bondosa um pequeno ditador. E eu gosto da democracia exatamente pela alternância de poder. O povo tem direito de colocar um trabalhador hoje, colocar um empresário amanhã, colocar um índio depois da manhã, colocar um jornalista na outra eleição, mas a alternância de poder é saudável e é salutar para a democracia em qualquer país do mundo. E lamentavelmente, Mino, lamentavelmente eu posso dizer a você, porque eu te considero o mais importante jornalista vivo no Brasil, você, o Eugênio de Freitas, eu posso dizer o seguinte, Mino, sabe, no Brasil, a liberdade de imprensa ela tem um paradigma que é o dono da imprensa, que é o dono do jornal, o dono da televisão, ou seja, ele é que define o que é liberdade ou não. Ou seja, e lamentavelmente, no Brasil, a liberdade ela é ideologizada, ela está fundamentada na economia, sabe, no interesse econômico dos empresários. E eu posso te garantir que tem pouca gente que foi mais vítima disso do que eu nesse país. E você veja... Lula, falando da imprensa, quero que você me diga algo a respeito da imprensa. Como é possível, por exemplo, ter esquecido, ter relegado a um plano tão secundário, que já não se fala mais disso, as revelações do Intercept sobre as conversas entre Moro e Dallagnol, preparando a sua condenação sem provas. O que você me disse disso? E como a imprensa tratou o assunto? Mino, esse é um processo que eu acho que a história brasileira ainda vai maturar muito. Primeiro porque, vamos ter claro, uma pessoa que tinha sido candidata tantas vezes quanto eu fui candidato, eles nunca conseguiram levantar um crime contra mim. A única coisa que eles conseguiram levantar foi em 89 da Lurian, dizendo que eu era pai, que eu tinha uma filha fora do casamento. Olha, eu não era casado quando a Lurian nasceu, então, porque eu era viúvo.
Então, veja, quando eles decidiram dar um golpe na Dilma, eles decidiram concomitantemente de que era preciso criar um instrumento que garantisse que eu não pudesse ser candidato, porque eles sabiam que, em qualquer hipótese, eu seria eleito no primeiro turno nas eleições de 2018. Então, eles maquinaram. Se você ler aquele artigo Manipulite, que foi um artigo produzido pelo Bolsonaro, pelo Moro, um tempo atrás, ele fez um pacto com a imprensa. Ele talvez só não tenha visitado a redação da Carta Capital, mas ele visitou a redação da Veja, a redação da Isto É, a redação da Época, a redação da Globo, do SBT, da Bandeirantes, da Record, a Folha de São Paulo, do Globo. Ele visitou todas as redações para pactuar que a única forma que ele tinha de garantir que eu seria preso era garantir que todas as denúncias dele se transformassem em verdade no imaginário da opinião pública. E foi isso que ele fez. Quando qualquer pessoa era acusado pelo Moro, quando ele chegava no dia do julgamento, ele já estava condenado pela opinião pública, ele já estava condenado na casa dele, ele já estava condenado, sabe, pelos amigos dele, ou seja, então ficava muito fácil condenar. Ô, Mino, uma coisa que eu tenho orgulho é o seguinte: eu poderia ter saído do Brasil, eu poderia estar em outro país, eu poderia estar em outra embaixada. Eu briguei, eu posso te contar isso agora, eu briguei com vários amigos meus quando eu decidi que eu ia na Polícia Federal, porque eu precisava provar que tipo de canalha que era o Moro, que tipo de canalha que era o Dallagnol. Eu precisava provar que eles eram mentirosos. E, graças a Deus, a gente está provando que ele é mentiroso. A gente está provando que ele é mau caráter. A gente está provando que ele não tem coragem de olhar nos olhos das pessoas quando fala. Ele sem toga, ele não vale absolutamente nada. Mas de toga também não vale absolutamente nada. Ele já não porque ele tem a menor noção daquilo que é o direito. Mas é que a toga dava proteção para ele. Ah, claro, no Brasil, evidente. Veja, então, eu sei o que foi manipulado contra mim, Mino. Eu sei o que a Globo fez contra mim. Eu sei tudo que foi maquinado. Eu sei quantas mentiras ele transformaram em verdade. E eu sei quantas verdades ele omitiram. Você veja que engraçado, quando o Intercept, durante 6 meses, publicou matéria, eles não deram uma vírgula dizendo que não tinha provas. Eles só deram 2 momentos, uma para defender o Faustão e outra para defender o companheiro jornalista que trabalhou na finança para arrecadar dinheiro para o filme do Lula. Fora disso, eles não deram nada dizendo que não tinha prova. Quando o Moro mostra a fita, eles não pedem prova. Sabe? Tudo que o Moro dava, eles divulgavam. Então, Mino, as pessoas podem dizer assim: o Lula tem raiva. Não, eu não tenho raiva, não. Sabe por que eu não tenho raiva, Mino? Porque eu estou de bem com a minha consciência. O Moro não está. O Moro deveria rasgar o diploma dele de advogado, ele deveria rasgar a autorização, a nomeação dele de juiz, porque o Brasil não merece um hipócrita como ele julgando pessoas. Mas por que, Lula, por que o Gilmar Mendes agora diz que realmente tudo começou com a Lava Jato, que aquilo foi um desastre do ponto de vista jurídico? Mino, veja, eu acho que é o seguinte, olha, eu acho que a Lava Jato foi um projeto de poder. Sim, claro. Foi um projeto de poder elaborado dentro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Sim, e do Departamento de Estado também. Da CIA também. Eles nunca aceitaram a ideia da gente fazer a lei da partilha quando nós descobrimos o pré-sal. Ou seja, não era possível que os americanos vissem um país que historicamente tinha sido o quintal deles fazer a maior descoberta de petróleo do século XXI, a maior descoberta de petróleo, ver a nossa empresa Petrobras, sabe, buscar petróleo a 7.000 metros de profundidade, quase que ao preço
do petróleo tirado à luz do sol da Arábia Saudita, por causa da sua tecnologia, tá? E ainda ser dona do petróleo, ou seja, o petróleo ser do povo brasileiro, a gente ter garantido que 75% do royalties seria para a educação, seria para a tecnologia, seria para a saúde, ou seja, era impensável. Porque, para nós, aqui no Brasil, o petróleo é para dirigir carro, o petróleo é para fazer isso, fazer aquilo. Para os Estados Unidos, o petróleo é um projeto de poder militar. Depois da Segunda Guerra Mundial, todos os países bélicos sabem que eles têm que ter uma reserva incomensurável de petróleo, porque eles descobriram que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial porque a Alemanha não tinha combustível. Então, agora, todos eles têm uma reserva de petróleo, sabe, estancada, maior do que a reserva de petróleo que eles têm descoberto. E não poderia deixar um país que historicamente foi tratado como o quintal deles, sabe, ter descoberto o pré-sal. Você notou que logo depois que nós anunciamos o pré-sal, eles anunciaram, sabe, o funcionamento da quarta frota que tinha parado logo depois da Segunda Guerra Mundial. E agora, pasmem, minha. As Forças Armadas Brasileiras indicam um militar brasileiro para ser o subchefe, sabe, dessa quarta frota. Ou seja, nós estamos agora militarmente obedecendo ao comando americano. Sinceramente, não é possível a gente ficar quieto e não é possível a gente não gritar contra esse escárnio que estão fazendo contra a soberania desse país e contra a nossa democracia. Sabe que de quem eu lembro com muita saudade? De dois ministros da Defesa dos governos petistas. O primeiro, no seu governo. O segundo, que é o Celso Amorim, que depois foi magnífico como chanceler, não, como ministro da Defesa da Dilma. Eu lembro com muita saudade desses dois senhores. Eles torearam da melhor maneira possível o exército, esse exército que, de hábito, é um exército de ocupação. É um exército que sempre se coloca a favor da Casa Grande. Faz o negócio da Casa Grande, como se deu nesse tempo todo, desde a fundação da República, né? Então, eu lembro deles com muita saudade. Um era do teu governo, primeiro. O segundo, do governo da Dilma. Ministro da Defesa. Dois civis, além de tudo. Uma coisa, eu tive ministros bons da Defesa. Pois é. Eu tive um companheiro. Veja, nós chegamos até a aprovar no Congresso aquele projeto estratégico das Forças Armadas Brasileiras, porque a gente começou a pensar que era preciso tirar a Marinha só do Rio de Janeiro e levar a Marinha para espalhar por 8.000 quilômetros de mar que o Brasil tem de fronteira marítima. Não poderia ficar só no Rio de Janeiro. Ou seja, era preciso espraiar o exército pelo Brasil inteiro, a aeronáutica. Ou seja, nós pensamos grande. Eu não sei como é que andou o projeto depois que eu deixei a presidência da República, mas eu acho, Mino, que o que é triste, veja, o que é triste é que eu até dizia para todo mundo ouvir que era o seguinte: um general que não é nacionalista não merece receber o título de general. A tarefa maior de um general que honra as cores da bandeira do seu país, a maior tarefa dele é defender a soberania nacional contra os inimigos externos. E quando eu vejo esse país ter um presidente que bate continência para um presidente americano, que bate continência para a bandeira americana, eu fico imaginando
nunca estivemos tão mal. Mas temos um general, Lula, nós temos um general no Ministério da Saúde. Não, é o seguinte, esse é um problema. Sabe qual é o problema? Você sabe que é sempre muito difícil para um ex-presidente ficar julgando um outro ex-presidente da República. Eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto. Mas deixa eu falar uma coisa. A maior demonstração de que o Bolsonaro não estava habilitado para ser presidente da República é que, na ausência de conhecimento, ele vai entregando o cargo dele aos militares porque ele parte do pressuposto que o fato de ser militar o torna maior do que um civil. Claro, mais forte. Quando, na verdade, um militar pode ter um grande conhecimento específico sobre um determinado assunto e pode ser analfabeto sobre esse assunto. Fazer política, ser ministro e lidar com seres humanos é preciso ter conhecimento geral. Você pega o ministro da Saúde que renunciou, ele nem deveria ter entrado, porque ele não entende nada de saúde, ele é empresário de fundo de investimento na área de oncologia. Ele deveria ter tido a grandeza e ter falado: eu não posso ser ministro porque eu não sei o que é uma UPA, eu não sei o que é uma OBS, eu não sei o que é o hospital público, eu não sei o que é um pobre. Então, eu fico perguntando se era mais digno esse militar que foi convocado dizer: olha, presidente, eu fui treinado para ser médico em ferimento de guerra. Como a gente não está em guerra, coloca um médico que entende da questão sanitária para poder cuidar desse país. Como nós tivemos tantos extraordinários. Sabe? Então, o Mino, é triste, veja, sem nenhum desrespeito, que eu acho que pode ter militar da mais alta inteligência, que pode ocupar muito cargo. Eu não conheci pessoalmente, mas era visível que o Golbery era uma pessoa inteligente, era visível que o Gaio era um nacionalista, era visível, e você vê pelo comportamento dele, você veja foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Sabe? Nós sabemos que uma parte dos militares brasileiros não resolveram destruir o país militar brasileiro como os argentinos fizeram. Pelo contrário, aqui houve um pensamento no processo de industrialização do país, como outros países não houve. Isso acabou, menino. Isso acabou. Ou seja, eu não consigo entender, sabe, como é que pode agora os militares brasileiros estar batendo continência para um capitão, um tenente que foi expulso do exército, sabe? Mas ele é um atleta, Então, o país está virado de ponta cabeça. Eu fico triste, menino, porque eu cheguei a brincar com Sarkozy, sabe? E eu brincava com o primeiro-ministro inglês, não foi o Tony Blair, foi o outro. Eu dizia: olha, você se prepare, porque nós já passamos a Inglaterra e o Brasil vai ser a quinta economia mundial, e a Alemanha que se prepare, que nós vamos passar a Alemanha. O Gordon Brown, sabe? Eu dizia: se prepare, porque a gente está numa alta velocidade, a gente vai chegar na Alemanha. Agora nós estamos com vergonha. Mino, o Brasil era muito respeitado, Mino. O G20 só aconteceu por causa que o Brasil concordou junto com o Bush de fazer o G20. Claro. Os BRICS aconteceram porque o Brasil passou a ser protagonista internacional. E sabe o que é ser protagonista internacional? É você ter amor próprio, ter orgulho, se olhar no espelho e ter honra, sabe, daquilo que você é, do brasileiro, negro, branco, caboclo, mameluco, seja a cor que você veja. Isso se perdeu, Mino. Isso se perdeu. Lula, é importante falarmos um pouco do povo brasileiro. Por que o povo brasileiro... Você está lembrado de que eu dizia que a melhor coisa do Brasil é o povo brasileiro. Esse povo é genial. Esse povo é genial.
Primeiro, por conta do humor. Se bem que agora os milicianos estão jogando uma dosagem de mau humor muito grande no Brasil. Mas um povo que conta piada da sua própria desgraça, eu acho fantástico. Sabe? Eu acho o brasileiro... Sim, é ótimo. Mas ele bate palmas para o Bolsonaro, eventualmente. A grandeza da nossa raça, sabe? Da herança da nossa miscigenação, dessa mistura de negro, índio, europeu, ou seja, soldou e produziu esse povo maravilhoso, ou seja, que só precisa de uma oportunidade. Eu sempre disse, tudo que o povo precisa é de uma oportunidade, ou seja, dê a possibilidade que ele vai atrás. Então, ele bate palma para o Bolsonaro, porque, veja, é normal que tenha gente do povo que também vote em setores conservadores, é normal. A gente não pode ver essas pessoas como inimigas. Acontece que essas pessoas muitas vezes votam pela quantidade de informações que elas recebem. E na última eleição, as informações agora estão ficando claras. Agora estão ficando claro no processo eleitoral de 2018. O seu Paulo Marinho agora aparece como delator do filho do Bolsonaro, porque ele é cúmplice. Ele participou das mentiras, ele participou do fake news. Então agora começa um monte de gente a aparecer na televisão, fazendo uma espécie de autocrítica. Eu não sabia que era assim. Eu pensei que era assado. Eu não sei das contas. Está todo mundo inventando uma história para fazer autocrítica, com vergonha de dizer: nós votamos para derrotar o PT porque nós estávamos cansados de ver a ascensão social que o PT causou nesse país. Você que foi um grande líder. Você que foi um grande... Imagina aquele Paulo Marinho assessorando o filho do Bolsonaro e tendo que pagar 13º salário para a sua empregada doméstica, tendo que assinar carteira profissional, sabe? Tendo jornada de trabalho. É demais. Porque... Bom, Lula, você... O pobre é tratado, sempre que você for numa casa, você já foi na casa de muita gente rica, Mino, que você ia lá almoçar, normalmente o cara te apresentava, nunca te apresentaram um garçom e nunca te apresentaram a negra que fazia a comida lá dentro. Mas ele falava: essa é da família, está aqui há 50 anos. Mas nunca colocaram ela no testamento. Sabe? Então, eles deveriam ter ódio de mim, porque toda festa que eu fui, em qualquer lugar, eu entrava na cozinha para cumprimentar o povo trabalhador desse país. Porque eu tinha certeza de onde eu tinha vindo, eu tinha certeza para onde eu ia voltar. Mino. Lula, você que foi um grande líder sindical e teve uma jornada de resistência à ditadura extraordinária, naquele tempo em que a nossa amizade começou realmente, faz 43 anos, hein? Amizade de 43 anos. Olha, muito bem. A greve da Scania fez 42 anos, agora, dia 12 de maio. O quê? Então, 42 anos o quê? Da greve de 1968. Pois é, que te levou para a cadeia, né? 1978. Não, a primeira greve é de 1978. Depois de 79 e a de 80 te levou para a cadeia. Muito bem. Eu lembro sempre de um momento em que eu estava na casa do Almir Pazianotto e você chegou e falamos muito daquela greve e do que estava acontecendo e de como o exército de ocupação estava envolvido na repressão da greve. Bom, mas hoje se veja, o nosso sindicalismo está sem ação, está perdido. Então, eu, às vezes me pergunto, mas será que o povo foi devidamente doutrinado, foi devidamente conscientizado
porque teria a obrigação de fazê-lo. Ô, Miro, a classe trabalhadora que você conheceu lá em São Bernardo do Campo, ela não existe mais daquele jeito. Ou seja, você está lembrado que em 80 a Volkswagen tinha 40 mil trabalhadores, hoje a Volkswagen tem 9 mil trabalhadores. Ou seja, mudou o trabalhador, mudou a forma de exploração do trabalhador. E se enfraqueceu demais o sindicato. E agora, com a reforma sindical do Temer e com a reforma trabalhista, ou seja, enfraqueceu muito mais, com o trabalho, sabe, informal, com o trabalho intermitente, com a carteira verde e amarela. Ou seja, acabou o mundo do trabalho. Hoje o pessoal está trabalhando de Uber, está entregando pizza de bicicleta, a pé, de motocicleta, de lambeta, de qualquer coisa. Aquele trabalhador profissional que tinha carteira assinada, que tinha seguridade social, que tinha férias, 13º, está acabando, Mino. Isso muito o movimento sindical. Veja, Mino, eu tenho dito que todas as conquistas que a classe operária teve no século XX, ele está perdendo no século XXI. Todo o famoso estado de bem-estar social, que resultou de 2 guerras mundiais, da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, ou seja, o medo do capitalismo com a greve dos operários da Itália, da Alemanha, da Suécia, ou seja, fez com que ele cedesse à classe trabalhadora. Ora, agora eles estão tirando. Houve 165 países do mundo que fizeram reforma trabalhista e todos os trabalhadores perderam. E o que é mais grave é que acumulou a riqueza na mão de menos gente. Então, alguma coisa vai acontecer no século XXI. Presta atenção. Alguma coisa vai acontecer e eu acho que depois do coronavírus a gente vai discutir que mundo que a gente deseja. Não é possível continuar a concentração de riqueza que está acontecendo hoje. Quando surgiu a internet, se achava que era o meio de comunicação mais livre do mundo, que todo mundo ia poder falar sobre tudo. Você tem quantas empresas hoje? Você tem 5 empresas que tomam conta do mundo da internet hoje. Então, Mino, hoje você não tem mais empresa, hoje você tem corporação. Hoje você tem corporação, hoje você tem fundos, ou seja, você não sabe mais quem é o dono da empresa. Você não vai brigar mais com o dono da empresa, porque ele não existe, agora é uma corporação que tem um dono aqui, um dono na Finlândia, um dono na Alemanha, um dono nos Estados Unidos, ou seja, e você não sabe com quem conversar. Então a classe trabalhadora está enfraquecida. O que é que eu acho que vai acontecer no mundo, Mino? O que vai acontecer no mundo é que aquela coisa que parecia absurda, que era a questão da necessidade de você ter uma renda básica para que todo ser humano tenha garantido a sua sobrevivência naquilo que é necessário, vai obrigar com que o movimento sindical e os trabalhadores briguem contra o Estado para que o Estado assuma a sua responsabilidade de cuidar do seu povo. O Estado não pode deixar o povo na mão do empresário, na mão do mercado, na mão dos banqueiros. O Estado tem que assumir a responsabilidade, sabe, de que a riqueza produzida nos países vai ter que ser repartida de forma mais equitativa para que todo mundo tenha acesso às coisas elementares que a humanidade precisa para sobreviver. Sim, nós somos o país pior do mundo em termos de distribuição de renda. Só perdemos para o Catar, que é uma espécie de feudo de um sultão qualquer. 2 milhões de habitantes. Nós temos 220 milhões de habitantes. Mas lembre-se que durante o meu governo, eu vou dizer isso porque se eu não disser, os inimigos não vão dizer. O país
foi o único país que, na contramão da crise, foi o único país em que os mais pobres cresceram 15% acima dos mais ricos. Foi o único país que, enquanto o mundo desenvolvido desempregou 100 milhões de pessoas, no Brasil nós queremos 20 milhões de empregos. Foi o único país em que cresceu a massa salarial, numa demonstração de que é possível você repartir melhor o miolo do pão produzido por todo mundo. Não dá para... Lula, mas ninguém pode discutir que o seu governo foi um governo excelente, mas muita gente estava disposta a esquecer. Semi-disposta a esquecer. Deixa eu lhe falar uma coisa, Mino. Hoje eu tenho consciência que eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter consciência. Eu poderia ter acelerado. Gostei dessa, Lula, gostei dessa, gostei muito. Eu sei que eu poderia. Por isso é que eu queria votar em 2018. Porque eu queria fazer coisas que eu não pude fazer, porque também, Mina, esse negócio de fazer é um processo de aprendizado. Você vai descobrindo ao longo da vida que, se você tivesse a consciência que você tem hoje, você poderia ter feito alguma coisa melhor há 10 anos atrás. E hoje eu estou convencido, Mino, hoje eu estou convencido de dizer que o mercado não resolve o problema de uma nação. O mercado resolve o problema da distribuição de renda, o mercado não resolve o problema da saúde, o mercado não resolve o problema da educação, Mino, que são as coisas elementares da sociedade. Então, é esse Brasil, Mino, que eu estou querendo discutir daqui para frente. É esse Brasil que eu quero discutir. Quando eu digo que o capitalismo... Eu citei no artigo do 1º de maio que o capitalismo está moribundo, e, na verdade, não era eu que estava dizendo, eram as 3 bíblias econômicas do mundo capitalista, que eram os 3 jornais mais importantes. É porque, é verdade, o capitalismo não está dando resposta à humanidade, está dando resposta para eles. Como é que explica você ter 10, 12 pessoas com 300, 400 bilhões de dólares acumulados para eles e você ter 1 bilhão de crianças dormindo com fome? Não é possível. Por isso, eu fui conversar com o Papa e dizer para o Papa que eu vou dedicar o resto da minha vida na luta contra a desigualdade. Não é possível, Mino. Toda criança tem o direito de tomar café de manhã, almoçar e jantar. Toda criança tem que ter direito de comer uma bolacha antes de dormir. Não é possível, Mino. Mino, eu sei o que é a fome. Porque eu sei o que é sentar em volta de uma mesa e você não ter o que comer. Você não ter um bocado de feijão para colocar no fogo. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é uma mãe ficar na beira de uma mesa com 8 filhos esperando comida sem ter. E eu pensei que era possível acabar e nós acabamos com isso no Brasil mesmo. Nós provamos que era possível criar um outro Brasil. Uma nação mais digna, mais respeitosa, sabe? Uma nação que fosse respeitada internacionalmente. O Brasil conseguiu isso mesmo. Agora você não consegue andar mais em São Paulo e ver a quantidade de crianças na rua pedindo esmola. Você não consegue mais andar numa praça em São Paulo e ver a quantidade de gente que está dormindo na rua. Sabe? E isso parece normal. Sabe? Porque essa elite, sabe? Ela não trata o pobre como ser humano, Mino. O pobre é um número. O pobre é um número. Agora, presidente Lula, Mino, desculpa interromper a conversa. Eu estou aqui não só de espectador privilegiado, mas estou aqui também para fazer algumas poucas perguntas aí do público que está nos acompanhando. Tem muita gente mandando mensagens, fazendo perguntas. Eu vou condensar aqui a pergunta da Carol Senhoroto, da Nara Junqueira e do canal Tribuna. E a pergunta é: o Brasil aguenta o mandato inteiro do Bolsonaro? É preciso ou não defender e lutar pelo impeachment? Olha, quando a gente pergunta se o Brasil aguenta os 4 anos de Bolsonaro, eu acho que a gente não deveria perguntar se o Brasil aguenta.
a gente deveria perguntar para nós mesmos. A gente se olhar no espelho e perguntar: eu aguento o Bolsonaro mais 4 anos? E a conclusão é que não aguenta, porque é insuportável você ter um homem que a ignorância chega a tal ponto que ele não cuida da pandemia, que ele não cuida da economia, que ele não cuida da educação, que ele não cuida de nada. Ele é o rei, sabe, de falar bobagem, o rei de contar mentira através do fake news, de fazer provocação na sociedade. Ele vive disso. Foi assim o mandato dele de 28 anos de deputado, e está assim o mandato de presidente, e tem gente que acha bonito. Então, tem gente que acha bonito. Por isso é que nós começamos a campanha Fora Bolsonaro, e é por isso que eu acho que o povo precisa criar as condições objetivas de votar o impeachment e esse país voltar a escolher um presidente da República. Mas, Lula, sabe o que me preocupa? Me preocupa muito o fato de que o Brasil hoje está dividido em 3 facções, 3 grupos de cidadãos. Um grupo está com Bolsonaro, porque se identifica com ele. Outro grupo não liga a mínima para coisa alguma, vive no limbo. E, finalmente, você tem um último grupo que pensa direito, mas não tem força para impor a sua vontade. Então, você veja, o golpe no Brasil, esse golpe que resulta em Bolsonaro, que resulta na sua condenação sem provas, que começa com a Lava Jato. Esse golpe, no fundo, desarruma tudo de uma forma total, porque não teve quem se revoltasse de forma convincente, porque o povo aguenta. Esse povo aguenta tudo. Eu tenho uma idade próxima. Eu tenho uma idade próxima da tua. Não, então, próxima da minha, não. Você tem 12 anos menos do que eu. Eu ouso te dar um conselho, Mino. Não divida a sociedade matematicamente, sabe? Então, assim, porque a sociedade não é uma conta matemática. O povo, ele não é gado que ele é tangido do jeito que a gente pensa. Não, mas claro que não. Claro que não. Mas os resultados mostram isso. Então, mas deixa eu lhe falar uma coisa para você. É que muitas vezes o resultado é produzido pela circunstância política, pelo momento. Sim. E foi criado esse momento de ódio, esse momento que o fascismo chegou a ter 30 e poucos % de voto, é resultado do comportamento de uma parcela dos meios de comunicação que, durante muitos anos, vem negando a política. E eu sempre disse que toda vez que a gente induz as pessoas a negarem a política, a gente colhe o resultado pior. Esses dias eu vi um cidadão da internet, eu não lembro o nome dele, não sei quem é, mas ele passou 10, 12 anos aí, sabe, destruindo o PT, destruindo o governo. Esses dias ele resolve fazer autocrítica. Dizer que quem contra o Bolsonaro não presta, não vale nada. Me diga uma coisa, o PT combateu a sua batalha de uma forma eficaz ou não? Que batalha? A batalha de impor a sua ideia, de defender, a liberdade, de defender a democracia. Eu estava dizendo que é o seguinte, olha, se a sociedade fosse dividida matematicamente, teoricamente eu nunca chegaria à presidência da República, porque eu tive 40 e poucos % do voto em quase todo o primeiro turno e fui para 62% no segundo turno, correto? Sabe? Você sabe que, em 2002, quase que eu sou o presidente, sabe, eleito em regime democrático com a maior votação do planeta Terra. Só perdi na segunda eleição dele. Então, o que acontece? Na medida em que a sociedade ela é convocada a participar e ela recebe as informações corretas,
ela se comporta corretamente. Ela se comporta corretamente e ela tenta sempre escolher o melhor. O cara que votou no Bolsonaro ontem, você vai ter uma torcida organizada, fanática no Palmeiras, você vai ter uma torcida organizada, fanática no Flamengo, você vai ter uma no Corinthians, mas eles são minoritários. A maior parte da torcida quer que o jogo seja jogado, quer que o time ganhe honestamente, se perder, não fica xingando o time, você percebe? Então, as próximas eleições, o Bolsonaro não se mantém na presidência da República. Sabe? Você não vai participar delas. Eu estou lutando para readquirir meus direitos políticos. O que eu tenho dito, Mino Carta? Eu, quando chegar em 2022, eu já estarei com 77 anos de idade. Eu completarei 77 dia 27 de outubro. Eu acho que... Mas é um garoto. 77 anos é um garoto. Então, necessariamente, eu não tenho por que ser candidato a presidente. Necessariamente, eu já fui e tenho consciência de que fui um bom presidente. Ora, o que eu não vou deixar, hipótese alguma, é que esse país volte a ter um presidente da qualidade do Bolsonaro ou um presidente, sabe, que tenha na cabeça vender patrimônio público para poder governar. Sabe? Você acredita na possibilidade do impeachment? Eu acredito, Mino. Sabe, eu acredito porque o Bolsonaro ele está criando várias possibilidades de crimes que podem se transformar em crime de responsabilidade, e o que ele está fazendo com a coronavírus é um genocídio. Você imagina que um presidente da República recebe para a televisão receitar remédio contra toda a comunidade científica? Sim, mas a cloroquina agora é aprovada também pelo Trump. Não, veja, é aprovada pelo Trump. Não, veja, não está aprovada e não vai ser aprovada pela Anvisa aqui no Brasil. Sabe? Sinceramente, quer dizer... Esse é delírio. É um delírio. Por isso é que esse homem está cometendo um crime de responsabilidade ao não respeitar a ciência, não respeita a comunidade científica, a comunidade médica, ele não respeita ninguém que tenha razão. Então, menino, não é possível você imaginar, sabe, que um cidadão desse possa continuar governando esse país, sabe, até o final do mandato. É um excelente diretor de ofício. É isso. Mas o hospício de 1.700, de 1.800, aqueles hospícios onde os loucos eram tratados da pior maneira, né? Ô, Mino, o que nós precisamos ter em conta é o seguinte, olha, eu de vez em quando fico pensando se não está na hora de parar, se não está na hora de ficar quietinho no meu lugar, mas eu não posso. Sinceramente, se não fosse esse coronavírus agora, sabe, eu já estaria na rua gritando fora Bolsonaro. Sabe, não é pelas decisões econômicas dele, não. É pela falta de decisão dele. Ele não é capaz de formular um pensamento que seja razoável. A única coisa que ele sabe é falar mal de comunista, e ele confunde o que é fascismo, o que é nazista com comunismo. Mas também os nossos intelectuais confundem, né? Seja dito. Mas também, olha, Mino. Agora, isso tudo, Mino, não me faz cair no desespero. Agora, nós temos que ter consciência que a luta pela consolidação do processo democrático é difícil. O Brasil não está acostumado à democracia. O Brasil vira e mexe, a cada 20 anos, a cada 30 anos, a cada 20 anos, a cada 30 anos, tem que ter um golpe nesse país. E sempre que vai ter um golpe, acha que os militares é a solução. Eu nunca vi uma sociedade, isso vem desde o tempo do Império. Sim, é isso mesmo. Toda vez que não vai dar nada, apresenta os militares como solução, como se os militares fossem os melhores economistas do mundo, os maiores engenheiros do mundo, sabe? Quando não são. Quando não são. Então, Mino, vamos ter um pouco de paciência com o nosso Brasil. Vamos juntos ajudar a reconstruir, porque esse povo merece. Esse povo precisa.
esse povo precisa ter tranquilidade, esse povo precisa pensar. Porque você imagina uma coisa, Mino, vamos pegar o Bolsonaro nessa questão do coronavírus. Ele poderia ter chegado para o povo e ter dito assim: olha, meu povo, eu não tenho solução para esse problema. O Brasil não tem vacina, o mundo não tem vacina. Eu não tenho como solucionar. Eu só queria dizer para vocês uma coisa. Sabe, até agora, o tratamento mais eficaz contra esse vírus é a gente ficar em casa, não participar de aglomeração, a gente usar máscara, a gente usar luva, a gente lavar a mão toda hora. E aquelas categorias essenciais que precisam trabalhar, sabe, nós temos que fazer um acordo com os empresários para eles manterem o ônibus, sabe, mais vazios, higienizar o local de trabalho, dar máscara, dar álcool gel para as pessoas. Sabe, o restaurante não pode ter 50 pessoas, vai ter 10 pessoas, vai ter todo cuidado. Sabe? Nós vamos ter que ter todo cuidado, porque vai depender único exclusivamente de nós, da nossa responsabilidade. Sabe? Uma fala de um chefe de nação com responsabilidade. Sabe? Se você sentir que o seu local de trabalho não está protegido, não vá trabalhar. Sabe? Se não tiver ônibus vazio para você sentar, sabe, não vá para trabalhar. Se você não tiver pessoas com máscara no ponto de ônibus, não pega o ônibus. Sabe, um presidente que falasse para 210 filhos, sabe, que são os brasileiros. Não, menino. Ele fala uma quantidade de asneira, ele inventa remédio, ele diz que é atleta, ele diz que é uma gripezinha, ele diz que só está morrendo velhinho. Sabe? Os velhinhos de hoje que estão morrendo eram os Bolsonaro de ontem. Sabe? Eram os jovens que ajudaram a construir esse país. Então, é preciso ter respeito. Então, um homem que não sabe lidar com o ser humano, um homem que fica instigando miliciano para fazer protesto em defesa dele, sabe, lá na Praça dos Três Poderes, utilizando o Palácio do Planalto como palanque, sinceramente, não está cacifado para governar esse país. Mas você acha que o Supremo e o Congresso são poderes dispostos a marchar no caminho do impeachment? Olha, Mino, deixa eu te dizer uma coisa que eu penso. Eu acho que o Congresso Nacional ele tem a chance de se respeitar e de fazer com que a sociedade ganhe o respeito por ele se ele se comportar seriamente. O Congresso, na medida em que um procurador da República ameaça o Congresso, ele não reage. Na medida que o Ministério Público vai lá e prende um senador, e ele não reage, se bem que o senador é um canalha, e o Senado não reage. Na hora que o procurador resolve fazer greve de fome contra o Senado, ele não reage, ele vai se desmoralizando. Acho que os ministros da Suprema Corte, sabe, deveriam ter um comportamento diferente. Eu acho que os ministros da Suprema Corte não deveriam falar tanto de política, deveria aguardar os autos do processo e se manifestar apenas nos autos do processo. Um ministro da Suprema Corte, na minha opinião, não tem opinião política. Ele tem opinião dele nos autos do processo, da quantidade de informações e de prova que ele tem da culpa ou da inocência de quem está sendo julgado. Porque, senão, a gente vai perdendo o respeito. Sabe? Então, eu acho que se cada um ficasse no seu galho, sabe aquela história, cada macaco no seu galho? A Câmara faz o seu papel, o Senado faz o seu, a Suprema Corte faz o seu papel e o Poder Executivo faz o seu papel, tudo seria resolvido. Tudo seria resolvido. Isso é que nem o curso de um rio. Sabe? O rio pode dar uma enchente a mais, mas depois ele vai ficar vazio. Sabe? Depois vai voltar a correr no leito normal. Mas se você for rasgando o rio, derrubando floresta, ele pode causar uma devastação muito grande. É assim que é a política. Tratemos a política como ela exige ser tratada. Sabe?
com respeito às instituições, com comportamento ético, sabe, deixando que cada um cumpra com a sua parte. No Brasil, nós temos o erro, muitas vezes a gente politiza, sabe, a gente judicializa qualquer problema político e a justiça politiza qualquer problema judiciário. Há uma inversão de valores. Há uma inversão, então não pode dar certo. Então, eu sinceramente, acho que o Brasil está precisando de um presidente, sabe, que, primeiro, que goste desse país de verdade, que, segundo, que entenda de política. Sabe? Não tem maior disfarçatez. Não tem maior disfarçatez do cara encher a boca e falar: eu sou técnico, eu não sou político. Bela merda. Bela merda. Você pega 90% do setor público que rouba esse país e que não sai da imprensa porque não são personalidades, são técnicos. Se técnico resolvesse o problema da política, a política não tinha problema. Vai na USP, vai em Harvard, vai na Universidade Federal, vai na Unicamp, vai lá e pega os melhores técnicos. Acontece, meu caro, que os problemas do Brasil são eminentemente políticos. E política trata com gente, trata com interesses, trata com o povo, trata com reivindicação, trata com manifestação. É isso que é a política. Então, Mina, eu Mina, ainda quero te dizer o seguinte: estou vendo a sua cara, estou vendo que você está com a cara boa. Não sei se você está jogando tênis ainda. Não. Mas, olha, não estou jogando tênis. Mas eu acho que a gente vai viver ainda mais uns 10 anos, pelo menos, Mina, para ver esse país ser conservado. Eu acho que você está tá pessimista. Minha previsão é mais 50. Não, veja, eu estou dizendo que vou viver até 120, porque eu já vi cientistas dizerem que quem vai viver 120 já nasceu. E eu pergunto, por que não eu? Porque já nasceu pode ter sido eu, pô. O Roberto Marinho dizia sempre: se eu morrer... eu estou nessa. Se eu morrer... Se Deus precisar de mim e quiser que eu morra, sabe? Mas eu acho que ele não precisa e eu também não quero morrer. Só me diz uma coisa, e depois paro de encher. Você acha que dá para resolver o problema brasileiro sem algum tipo de confronto? Não sei. Não, digamos, o impeachment seria uma solução, de certa forma, legal e pacífica, sem derramamentos de sangue, sem o famoso sangue na calçada. Mas dá para resolver sem um confronto? Eu acho, Mino, deixa eu falar, eu acho que dá para resolver o problema político sem confronto. Sabe, ou com impeachment, ou mesmo daqui a 3 anos da eleição direta, você resolve. O que eu acho que é difícil é resolver os conflitos sociais, sabe? Fazer o deslocamento de dinheiro que está lá em cima, chegar aqui embaixo. Sim. Mas admitamos, a Casa Grande, quem integra a Casa Grande? Os donos do dinheiro, os donos da terra, os donos das manadas. Os mesmos. São os donos do Brasil. Essa é a Casa Grande. Tudo de sempre. Pois é. É uma minoria. Acrescido o dinheiro invisível dos fundos que ninguém sabe quem pertence. Sim. Mas claro. A Casa Grande pertence aos mesmos. Pertence aos mesmos aqui no Brasil, pertence aos mesmos nos Estados Unidos, pertence aos mesmos, sabe, na Itália. Ou seja, você tem uma casta. Claro. E nela está envolvido uma grande parte do Poder Judiciário. Sim, mas você pode ter, por exemplo, um Estado do bem-estar social. Você tem, por exemplo, uma Suprema Corte que
funciona e age dentro dos limites certos. Para isso, você tem que ter mudanças nas regras. Pois é. Como é que conseguimos? Não, mas aí eu acho que é possível fazer. Eu acho que vai ter um pouco de tensão política, mas tem tensão política em todo momento. Mas isso não vai implicar um confronto? Depende. Depende. Eu, se tivesse que fazer, eu faria sem confronto. Mas veja, se tiver que ter confronto, paciência. O dado concreto é que não melhora se não fizer. Eu tenho paciência. Você sabe, eu lembro de uma visita sua à minha casa, acompanhado pelo Jacob Ittar, figura da qual eu gosto muito. E era janeiro de 80. E o Richter estava deixando o governo Figueiredo e não queria deixá-lo sem ter a chance de conhecer você, porque tinha por você uma admiração infinda. Então, ele me disse, escuta, será que o Lula quer me conhecer? Eu pergunto para ele, mas acho que sim, por que não? E, de fato, você topou e veio à minha casa com o Bittar. Repito, pessoa de quem lembro com saudade. E que certa noite dormi numa das suas visitas a São Paulo. Bom, eu lembro que, na ocasião, o Bittar insistia muito sobre a necessidade inadiável da insistia muito na necessidade inadiável. Houve alguma coisa aqui com... Caiu a comunicação? Não, está funcionando, Miro. Ah, tá bom, ótimo. Então, a necessidade inadiável de uma adesão minha ao PT. E eu disse a ele, naquela ocasião, e depois eu repeti outras vezes, porque ele insistia muito, que eu devia ser filiado ao PT. Eu dizia, mas eu sou um revolucionário. E o PT não é revolucionário. O PT não é revolucionário. O PT quer resolver os problemas sem revolução. Eu, por exemplo, sou revolucionário. E você vai me aceitar assim mesmo como sempre me aceitou, apesar de todas as coisas eventualmente idiotas. Ô Mino, deixa eu falar uma coisa para você, Mino. Tem um problema na comunicação aqui. Ô Mino, tem um problema na comunicação. Pode ir, presidente. Viu, Mino? Dizer uma coisa para você. O PT, veja, o PT é a coisa mais revolucionária que já nasceu no Brasil. Você imaginar um partido criado por trabalhadores. Você imaginar, veja, nem a Revolução Russa conseguiu fazer a direção do Partido Comunista de operário como o PT. Nem a Revolução Cubana conseguiu fazer a direção revolucionária com o trabalhador. O PT, só para você ter ideia, a direção do PT era Lula, Jacob Ittar, Olívio Dutra, Luiz Dulce, Zé Ibrahim, Mané da Conceição. Era uma direção operária e camponesa, porra. Essa era a direção do PT. Aí depois juntou-se essa direção do PT, juntou-se intelectuais, tipo Sérgio Buarque de Holanda, tipo Paulo Freire, tipo Mário Pedrosa, né? Vefor. Está lembrado do Vefor? Juntou o Vefor. Não, pelo amor de Deus, não me lembro do Vefor. O pessoal da luta armada, sabe, de 70, juntou Zé Dirceu, juntou Genuíno, juntou Tarso Genro, juntou muita gente boa, sabe? E juntou o pessoal do movimento popular, da Igreja Progressista. Não tem nenhum partido similar ao PT no mundo, Mino. Nenhum.
O PT gerou muito preconceito porque tinha muita gente que dizia que era muito produtista no PT. O PT é um partido, sobretudo os comunistas. Agora, veja, o PT era tão fantástico, Mino, que o partido do meu sonho na Itália era o PT. Então. Meu partido na Espanha era o PSOE. Sabe? Eu ia escolhendo o partido para cada país, como eu escolho um time de futebol em cada estado. Eu tive o prazer de conviver com Willy Brandt, sabe, que era um grande dirigente político. Sabe, eu tive o prazer de conviver com os grandes quadros políticos do mundo, sabe, do mundo político bem melhor do que hoje. E o PT surgiu, sabe, dessa junção, sabe, de tudo que é espectro ideológico. Antes do PT, a esquerda não se conversava, Mino. A esquerda não se conversava. O PT apareceu como se fosse aquele grande guarda-chuva, aquele, sabe, chapéuzão de sol, aquele que está na praia, aquele guarda-sol grandão, e foi trazendo todo mundo da esquerda, sem nenhum preconceito ideológico, para dentro do guarda-chuva, e construímos o partido mais importante da América Latina. É isso. Lula, acho que essa nossa conversa foi muito boa. Muito boa, porque você falou à vontade coisas óbvias. Essa conversa nossa pode não ter servido para você fazer a entrevista que você queria fazer. Mas eu vou te dizer... eu não queria fazer a entrevista. Eu queria fazer exatamente o que nós fizemos. Essa entrevista, ela permitiu que eu pudesse extravasar. Isso, exatamente. Então, é isso. Eu estou muito... Você pode ficar Mas certo... não foi uma entrevista, foi uma conversa entre dois amigos fiéis e coerentes ao longo da vida. Dois. Fiéis e leais. Eu vou contar uma coisa para você, Mino. Vou contar uma coisa para você, a minha definição sobre a nossa relação de amizade. Tá? Nem todo irmão chega a ser um companheiro. Agora, todo companheiro é um puta de um grande irmão. E você, Mino, para mim, é um puta de um companheiro. Tá ótimo. Mas somos, a recíproca é verdadeira. Vamos continuar trabalhando, querido. Um abraço enorme. A Lurian está bem? Ei? Os filhos, a Lurian está bem? A Lurian está bem, a Janja está bem, o Chuquinha está bem. A sua suave companheira está bem? Está bem. Muito bom. E os filhos? E os filhos? Que brincavam no quintal daquela casinha lá em cima. Mino, ela acabou de ser premiada agora pela ONU. Ela acabou de ser eleita a mulher mais feliz do mundo por estar casada com o Lula. Poxa vida. Veja só, alegria sem medida, fora de qualquer esquadro. O meu prazer de viver não tem limite. Eu gosto da vida, sabe? Gosto de viver e gosto de viver alegre. Está certíssimo. Um abraço forte, caro. Abraço forte. Tchau.